No BelaCast de hoje, nós estamos aqui com ela, aprovada numa faculdade de medicina que a mensalidade é mais de R$10.000 por mês e ela não paga nada. A gente vai saber a história dela. Na verdade, ela ainda ganha para estudar. Então a gente vai saber a história dela, como é que ela chegou até aqui, qual que foi o percurso, qual foi a trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Ei, tudo bem? Gente, a Clarissa já estudou comigo desde 2019. Então, 4 anos, né? Pegou aí um trajeto de pandemia no meio do caminho, estudou comigo no presencial, depois no online e depois no presencial de novo. Então, ela sabe essas duas modalidades do meu ensino. Experimentei as duas. Tem 22 anos, né, Clarissa? É importante dizer a sua idade. Não tem cara de 22 anos, tem cara de mais nova. Ah, que bom, achei que você falasse mais velha. Não, tem cara de mais nova. Então, Clarissa, conta um pouquinho pra gente da sua história. Que história é essa, na verdade, que você estuda numa faculdade que custa mais de 10 mil por mês e ainda recebe pra estudar? Eu passei pelo ProUni, usei a nota do Enem em 2021, no ProUni do segundo semestre de 2022. Aí, quando você passa por esse processo, eu passei com o ProUni 100%, existem as duas modalidades, 50% e 100%. E aí, passei pelo processo seletivo com a nota do Enem, concorrendo, ampla concorrência. E aí consegui passar. E qual faculdade que você passou? Ciências médicas. Ciências médicas, meus amigos. Sonho. Uma das melhores faculdades de medicina. Sonho de consumo de inúmeros vestibulandos. Estamos aí, né? E a aula dela vai começar... Olha que emblemático, tá? A aula dela vai começar no dia do resultado do Enem. Qual que é essa sensação, Clarice, de estar livre desse resultado? Nossa, maravilhoso. Acho que todo mundo tem que experimentar isso um dia. Porque é muito bom, é libertador, você não tá nem ligando. E se você, agora eu vou jogar uma treta. Se você abrir o resultado, você vai abrir, né? Ou você vai deixar lá, Deus dará? Não, vou abrir, vou ver. Ver, né? E família tá esperançosa, né? Tá querendo ver. Me conta a nota da redação. E se você passar na UFMG, você larga Ciências Médicas com bolsa, com tudo pronto e vai para o UFMG ou permanece firme? Eu permaneço firme, porque é um sonho mesmo. Ciências Médicas sempre foi meu objetivo, só que eu acabei abandonando esse objetivo ao longo do tempo, porque a nota de corte de lá do ProUni, eu queria entrar sem pagar, né? E a nota do ProUni lá de 100% era muito alta, a nota de corte. Então, era mais fácil passar na UFMG com a minha cota de escola pública do que passar nas Ciências Médicas. Entendi. Por que você acha que você conseguiu dessa vez atingir essa nota de corte tão alta? Eu mudei o método de estudo, entendi o que eu realmente como que eu desenvolvia mais, né, estudando, como que eu realmente gostava de estudar e fui atrás disso. E a nota da redação você acha que ajudou? Muito, muito. Pô, 940, que não ajuda quem, né? Sim. Ajuda todo mundo. Foi o que me colocou lá dentro. E, inclusive, depois a gente pode subir uma aula. Legal ainda a gente fazer uma parte 2 desse podcast aqui com uma análise da redação da Clarissa. Boa. O modelo holístico dela, gente, era perfeito, encaixava em todos os temas. E você recebia muita crítica, assim, de estudantes, de amigos, por usar modelo de texto? Ah, recebia. E o que é o modelo de texto? A gente tem a base, né? E aí a gente vai adequando as nossas ideias, a forma como a gente se identifica mais em escrever. Tem as perguntas temáticas, você tem... É o direcionamento do seu texto, não é que você vai pegar exatamente aquilo ali, copiar e colar. É isso que eu queria saber. Na sala, por exemplo, tínhamos lá 24 alunos. Os textos eram todos iguais? Nada, acho que meu texto não era igual a ninguém. No máximo tinha ali o início da introdução. Que era a estrutura igual também. O argumento também não era igual, os repertórios também. Ou seja, então o modelo holístico não é um modelo plagiado de internet, daqueles que tem ali no G1, que todo mundo copia, é uma fábrica de todo mundo fazer igual. O modelo holístico é seu. É só seu, tem a sua cara. Então a Clarissa tem o modelo dela. A gente pode chamar até de modelo Clarissa. Né? Eu posso subir uma aula pro curso dos modelos holísticos, que é o modelo Clarissa. Gostei. E você pode participar se você quiser. Adorei, pode me chamar, que eu vou. Clarissa, você falou que tirou 940 na redação do Enem. Mas como que isso te ajudou a passar no ProUni? Porque para quem não sabe, gente, o ProUni, ele é um programa Universidade para Todos e é uma bolsa, um mecanismo do governo para alunos de baixa renda, né? E aí, o estudante ele precisa ter alcançado 450 a mais, né?
mais do que 450 nas provas e só não pode ter zerado a redação para poder concorrer. Mas como a Clarice falou, a nota de corte das ciências médicas estava muito alta. A nota de corte das ciências médicas e da medicina em geral, do ProUni, é muito alta. Porque o que acontece? Falando sobre a questão da nota, é igualzinho o SISU, é uma média simples. Você pega as suas notas do Enem, das cinco modalidades que falam. Você pega a sua nota do Enem das 5 modalidades, faz uma média simples e joga no site do ProUni. Coloca o seu cadastro é o cadastro que você tem no Enem, da página participante normal. Do cadastro que você tem no Gov. Então, quando você entra no ProUni pelo Gov, já vai a sua nota do Enem, do último Enem e tudo mais. Então, o processo é igualzinho, a média simples e tal. Aí lá dentro dessa plataforma do ProUni, você consegue escolher a sua faculdade, o curso que você quer e tudo mais. Só que a nota de corte para medicina sempre foi muito alta. E nesse ano de 2022, teve uma mudança no ProUni, acho que, se não me engano, foi esse ano mesmo, que teve uma mudança no ProUni que os alunos de escola particular que antes não podiam participar se não fossem bolsistas, hoje podem. Então, isso fez com que a nota de corte da ampla concorrência aumentasse muito. Então, teve, no primeiro semestre de 2022 mesmo, tiveram faculdades que a nota de corte do ProUni de medicina estava maior de 800 pontos, estava mais de 800 pontos. Então, a nota de corte é um processo bem concorrido também, a nota de corte é bem alta, só que são processos diferentes. Então, você acaba tendo um pouco mais vagas do que você teria na cota de escola pública com a cota de renda, por exemplo. Que na UFMG, sei lá, devem ser entre 5 e 10 vagas. Então, nas ciências médicas, por exemplo, você teve 40. Entendeu? Entendi. Só que a diferença do ProUni é que só diferenciam os alunos a questão da raça. Então, não tem diferenciação de aluno de escola pública ou de escola particular. Então, eu que sou de escola pública concorro com o aluno que é de escola particular. Com bolsa? Com bolsa ou sem bolsa. Entendi. Porque como o processo mudou, não tem mais disso. Entendi. Qualquer pessoa então que ficou pode bem entrar. mais difícil. Bem mais difícil. Então, a nota de corte, realmente... Até porque são faculdades muito boas, particulares e que é concorrido mesmo, né? Então, aumentou bastante. Tanto é que a minha nota ficou muito perto da UFMG. Eu quase passei na UFOP também, no meio desse processo. Passei no FIES em outra faculdade também. Quase passei em outra faculdade também pelo ProUni. Mas acabou que foi a Ciências Médicas mesmo. E qual que foi assim, o estalo que te deu em algum momento da sua vida de quero ser médica? Porque é concorrido, é uma jornada difícil. Tem gente aí que fica, igual você estudou comigo 4 anos. Tem gente que fica 6 anos, 7 anos. Você sabia disso, né? Que era difícil. Então, o que aconteceu? Por que você quis ser médica? Desde pequenininha, eu tive uma história muito longa com o hospital. Porque eu tive apendicite quando eu tinha 8 anos. Então, eu fiquei bastante tempo internada, porque o meu apêndice supurou e aquele processo todo eu demorei. Meus pais demoraram para me levar ao hospital. Então, eu fiquei bastante tempo internada. E nessa época, eu me apaixonei. Porque foi um local que eu recebi cuidado, que eu gostei daquele ambiente. E eu fui uma criança que sofreu muito de asma. Então, eu vivia no hospital com bronquite asmática e tal. Então, eu fui me familiarizando com o ambiente mesmo. E fui crescendo. Eu não sabia que eu poderia... Eu não sabia das profissões, né, na época. E aí, foi com uns 13 anos mesmo que eu conheci o que era ser médica e tudo mais. E aí, aos 13 anos, eu comecei a pesquisar sobre profissões, porque meu pai queria que eu fizesse um curso técnico de alguma coisa. E aí, eu comecei a pesquisar sobre e tal. E aí, eu queria ir para a área laboratorial. Mas, por não acreditar que poderia virar médica. E, enfim, não deu certo, não quis seguir com isso e tal. Entrei no ensino médio já com essa ideia de medicina, mas sendo um sonho muito distante, com medo, né, de não conseguir, vindo de uma escola pública muito ruim, que na época eu não tinha noção do quanto que era ruim. Então, eu segui o ensino médio assim, dizendo que iria ser médica. E eu lembro até hoje que os professores olhavam pra mim e falavam... Não. Entendeu? Porque era uma aluna mediana num colégio público ruim. Então, você não... Sabe, eles no fundo, assim, não estavam tão errados, né? Porque é difícil ter uma expectativa de uma aluna que não apresentava esforço mesmo. Aí eu saí do ensino médio,
Fui pro cursinho, só que fui para um cursinho não tão bom, que na época eu não tinha noção que não iria... te agregar tanto. Exatamente, que não iria conseguir acabar com toda a defasagem escolar que eu tinha e tudo mais. Porque, assim, eu formei sem saber fazer fração direito. Né? Eu sabia muito pouco. O que eu sabia mais era biologia e química, porque eu tinha 2 professoras muito boas. Mas, assim, questão de geografia, física, não tinha noção. Zero, redação. Física, eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Passou eu acho no que médio inteiro sem ver redação. Foi, eu acho que a minha redação no 3º ano foi uma coisa de, tipo assim, 500 e pouco, 600 e pouco, era isso. Então, assim, não tinha noção alguma. Entrei num cursinho e lá eu achei que as coisas estavam ótimas e tudo mais, até que uma ex-aluna sua, a Ingrid... Gente, ela é amiga da Ingrid, inclusive, tem vídeo dela aqui no canal. E aí, chegou no meio do ano, a Ingrid me apresentou umas apostilas antigas de um cursinho elitizado aqui de Belo Horizonte, que eu nem fazia ideia de onde que existia. E aí, na hora que eu peguei aquelas apostilas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu folhei, eu falei, Ingrid, que negócio que é esse aqui? Que eu tô ficando o dia inteiro aqui, eu não sei que assunto que é esse. E era tipo, eu lembro que era uma apostila de biologia, eu sempre tive muita facilidade com biologia. Eu falei, não sei pra onde ir, de onde eu vou, de onde eu tô saindo, o que tá acontecendo. Aí nessa mesma época, a Ingrid me falou assim, eu vou entrar no curso da Bela Nazar, de redação. Aí eu, Ingrid, pra que os corretores aqui desse cursinho são maravilhosos? Olha aqui, 900 toda semana que eu tô recebendo. Então, e eu fazia assim, 3 redações por dia, era desse jeito. Aí não quis acompanhar a Ingrid insistiu, vamos amiga, faz comigo. Eu, não precisa. Elas eram muito garradas, gente, muito. Não precisa, aqui os corretores são ótimos, o professor aqui é maravilhoso. Muito boa, assim, conscientização na conclusão, bem assim, é ótimo. Aí, eu lembro quando ela entrou, e aí chega ela, né, com material novinho, ai, Clarice, tive a primeira aula, olha aqui e tal. Eu olhei, da Bela Nazar, eu falei, que é isso? O que tá acontecendo? Aí, eu lembro que no material tinha os exemplos dos alunos, de redações antigas, e eu... Gente, eu não sei fazer, não sei nem que conectivo que é esse que ela tá usando, o que significa esse negócio? E aí, ela começou a me ajudar, já não dava mais tempo de entrar na salinha, e ela começou a me ajudar. Aí, nisso, eu saí, tipo, de 500 e pouco de redação para 760 nesse ano. No Enem, você tirou 760 nesse ano desse cursinho, antes de estudar comigo? Foi, na redação, antes de estudar com você. E só te interrompendo, mas fazendo uma reflexão. Existem diversos níveis de algo que eu chamo, e a Clarice, que já estudou comigo há muito tempo, sabe disso, da incompetência inconsciente. Olha só as nuances de incompetência inconsciente que a Clarissa teve na vida dela. Então ela estava no ensino médio, numa escola fraca, mas ela já tinha um sonho, ela já tinha um propósito, medicina. Só que ela estava num lugar ali que ela não tinha consciência, conteúdo nenhum. Então ela nunca teve redação no ensino médio. Como é que ela ia conseguir alcançar o sonho dela? Mas ela nem sabia o que ela deveria fazer. E aí teve uma hora que ela estava contando sobre o pré-vestibular que ela estava estudando e comparou com outro pré-vestibular mais de elite aqui de Belo Horizonte. E aí o que me chamou muita atenção foi uma fala dela que foi a seguinte: eu não sabia nem para onde eu ia. Quando eu vi aquele conteúdo, eu tinha facilidade em biologia, mas eu vi aquele conteúdo, eu fiquei chocada. Porque aí ela já estava saindo da incompetência inconsciente e passando para consciente. Pensando assim, eu não sei isso aqui. E eu estou investindo na minha educação, mas eu continuo sem saber isso aqui. E aí depois, quando ela começou a estudar, e ela viu também, né, a qualidade da redação, e ela comparou aquilo, aí sim, ela passou para uma competência consciente. Então, quando eu conheci a Clarissa, primeiro ponto, a gente vai para os conceitos básicos. Você lembra disso? Uhum. Conceitos básicos, gente, o que é o universo Enem? Competências, que são as primeiras aulas sempre que eu dou, né? Argumentos, repertórios holísticos, conjunções. Ela falou, olha, não sabia nem que conjunção que era essa. Então, é algo que o Pierre Bourdieu, ele sempre fala do nível de educação do Brasil. Na verdade, ele era francês, né? Mas ele comparava o nível de educação do mundo, né? De todos os países. Que é muito desigual, que é muito injusto com o estudante. E a Clarissa sabe disso. Qual que é o objetivo, qual que é o meu propósito de vida aqui com esse canal? Tornar isso mais democrático. Com essa história da Clarissa, é te abrir os olhos.
É fazer você entender que se você quer medicina, se você quer direito, engenharia, cursos com nota de corte muito altas, você precisa de uma preparação nesse nível. Você precisa procurar pessoas que te ajudam. Por quê? Porque senão você fica fazendo... Olha o que ela falou. Eu fazia 3 redações por semana. Por semana ou por dia? Por semana. Mas teve essa época também de fazer 2, 3 por dia. 2 redações por dia. Gente, pensa! Para chegar no dia do Enem, tirar 700 na redação e se sentir frustrado, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem ali alunos sendo extremamente bem preparados, com um ensino extremamente de qualidade, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver a Clarissa hoje aprovada, porque ela é uma aluna muito dedicada, sempre foi uma aluna muito dedicada. Gente, quando ela errava uma crase, ela sofria. Eu não acredito que eu errei essa praga dessa crase aqui de novo. Sabe? E assim, é muito gratificante ver esse trajeto da história dela. Ô Clarice, e conta pra gente assim, qual que era o seu maior problema em redação? E assim, na verdade, junto os dois. Maior problema em redação e quando que você percebeu que você precisava de mim na sua vida? Sabe assim, nossa, eu preciso da Bela, meu Deus. Não foi muito difícil identificar que eu precisava, não, depois que a Ingrid me apresentou os materiais e tal. Mas eu tinha dificuldade na redação inteira, né? Eu não estava no ponto que eu tinha dificuldade em uma só coisa, ou que eu perdia ponto em uma só competência. Eu perdia ponto em todas as competências, entendeu? Então eu precisava de... Apesar do esforço constante, né? E tem até um vídeo muito polêmico meu no TikTok, que fala o seguinte: para aprender redação, você não precisa fazer redação. Aí a pessoa fica assim, gente, mas como assim? Não é fazendo redação que você aprende a fazer redação, porque nitidamente você não aprendeu. Você fazia e não aprendia, né? Então assim, você perdia ponto em tudo, mas me conta, qual que era realmente o problema? Assim, você sentava para estudar e aí? Era falta de instrução, né? Como eu não tinha base nenhuma, tinha vindo de um cursinho também que não tinha me dado essa base. O que aconteceu? Quando passou o Enem desse ano, eu olhei e falei, meu Deus, não tem como mais eu ficar nessa situação, senão eu vou ficar insistindo aqui num lugar mediano e vou ter notas medianas. Então, nesse ano, antes de eu receber a minha nota do Enem, eu já sabia que eu tinha ido mal. E me matriculei no tal cursinho de elite. Em janeiro, 2 de janeiro de 2019, eu estava matriculada no cursinho de elite. E aí, nisso eu já falei com meu pai, estou me matriculando nesse cursinho, vamos lá, e eu vou entrar pra Bela. Ele falou, não, tudo bem, você vai. Ele deu total apoio. E aí foi que eu comecei... Você fez intensivo, né? Como primeira você vez foi? foi intensivo. Foi. Na turma de sábado. Era de sábado de manhã. Gente, a minha memória, esquece. 2019 isso, tá? E eu lembro disso. Eu lembro. Ai, muito bom. E aí foi esse ano que eu realmente aprendi a estudar, tive acesso ao conteúdo. Eu lembro que eu ficava na sala de aula assim, pasma, né? Porque eu não sabia de nada e fui aprendendo tudo ali. Eu entrei bem crua no cursinho mesmo. E na salinha de redação também. Então eu tive o primeiro contato com redação naquele mesmo, com conteúdo de redação, foi ali. Comigo. E aí a minha nota saiu de redação de 700 e pouquinho pra 940. Então tá bom. Em um ano. Não, e assim, fazendo 3 meses de aula, Sim, porque eu entrei no intensivo. E não fazia 3, 4 redações Eu por passo semana. 2 por semana e não eram todas que ela fazia. Não era, porque eu peguei o jeito, eu sabia o meu modelo. Sim. Falei, não vou. A gente ia lapidando o seu modelo. Eu tinha inúmeras outras lacunas que eu precisava preencher de conteúdo, então eu tava muito segura com a redação, falei, não preciso ficar fazendo 2 redações por semana, então eu fazia uma redação por semana. Ótimo. Com qualidade, que esse é o transpirar, né? E eu lembro que a Clarissa fazia os fichamentos de erro sempre, bonitinho, né? Tudo bonitinho, muito bem organizado o material dela. E assim, isso, gente, otimiza o seu tempo, sabe? Você tem um método ali que trabalha a seu favor. Porque redação não é criatividade. Redação não é você fazer cada redação uma diferente, porque o texto da Clarissa tinha criatividade dentro ali da argumentação. Isso. Mas ele não precisava ser cada texto um texto diferente, porque lá no dia do Enem, o que você faz? Aí aquele caderninho de repertório, com 70 repertórios, misericórdia, miserincredo. A Clarissa já tinha os repertórios holísticos dela e pronto, né? Então a maior transformação que eu gerei pra sua vida, que o método gerou pra sua vida, foi essa calma, essa tranquilidade. Até demais, né, Clarissa? Pois é, né? Até demais. Por que eu tô falando até demais, gente? Porque na época da pandemia, Clarissa fez meu curso online, mas ela não estudou. Entendeu? Ela achou assim, esquece.
Precisa. Vou focar em outras matérias, não é mesmo? E aí a nota dela, o que aconteceu? Caiu. Eu achava que eu já tava sabendo, tô dando aula disso aqui, pra quê? Mas o ano de pandemia foi muito turbulento, né? Então eu saí do método presencial, que eu chegava no cursinho às 6h30 da manhã e saía 9 horas da noite todos os dias. Tinha simulado sábado, tudo. E aí fui pro método online. E nesse cursinho, eles estavam também, por mais que eles tinham foi tudo muito novo, né? Eles tinham estrutura, estúdio, tudo, mas estavam muito bagunçado ainda. Então, eu tinha muitas aulas por dia. Tinha diversos dias que eu ficava o dia inteiro assistindo aula. Você ficou mais num estudo passivo. Foi. Naquele ano de pandemia. Exatamente. Então, eu assistia muita aula e era bom pra mim, porque eu realmente estava assistindo aula de conteúdos que eu não sabia. E aí eu negligenciei redação, porque eu já tinha tanta aula pra assistir que eu falei... Redação eu já sei, já tirei 940. Agora eu não vou baixar. E isso acontece com muito aluno, gente. Conhece o meu método, tira 960, 940, no outro ano fala assim, beleza, agora eu vou focar em outras matérias e esquece redação. E aí, no outro ano a nota cai. Por quê? Vamos pensar em bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Deixa eu contar uma curiosidade. Eu não sei andar de bicicleta. Nossa Eu Senhora, não sei nessa andar idade. de bicicleta nessa idade. Clarissa me chamando de velha no meio do podcast. Nesta idade, a senhora não sabe andar de bicicleta. Entendi. Como é que você vai ensinar a Ana? Não sou eu que vou isso, ensinar. entendeu? Eu vou ter que aprender, né? É verdade, realmente. E bicicleta, voltando dessa humilhação aqui que eu passei. Bicicleta. Não sei andar de bicicleta, mas a pessoa, por exemplo, sabe. Aí tem aquele mito, né, de que bicicleta você não esquece nunca mais. Mas você fica um ano sem andar. Quando você subir, você vai tomar um tombo. Você vai dar uma... depois você vai pegando do jeito que você fica enferrujado. Redação é a mesma coisa. Você sabe o método. Mas quando você não estuda, não foca, não lapida, né, não treinou aquilo durante o ano, o seu tombo é o Enem. E aquele tombo, meus amigos, do Enem dói. Dói, é sofrido. Dói, porque aí pra você se reconstruir é o outro ano. Então, assim, não deixa pra você treinar a redação no dia do Enem, não. Gente, pelo amor de Deus. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, eu fiz poucas redações ao longo do ano. E falava assim, não, mas tá dominado. E aí, com essa loucura toda de assistir muita aula... Eu não treinei tempo, não tinha treino de tempo, porque eu fiz simulado todo sábado ano passado, gente. Pra que eu vou fazer tanto simulado esse ano? Meu Deus. Eu fiquei totalmente no passivo, mas levei, aí o Enem de 2020 foi em janeiro de 2021, levei um tombo, porque as minhas notas caíram em todas as áreas. E aí eu olhei pro meu pai e falei, pai... Aí ele, agora, o que a gente vai fazer? Onde que eu vou te enfiar agora? Que já tá com todo mundo da elite aí, o que eu faço? Eu, pai, eu vou amadurecer com isso, eu vou mudar o meu método então. Muito bom. E eu tinha visto que eu gostava de estar em casa. E também tava com aquela insegurança e tal, da pandemia. E aí entrei com a Sabrina Oliveira, comecei a fazer mentoria com ela. E para sair justamente desse método passivo e pro ativo, que até então nem não ouvia falar sobre. E nesse ano eu comecei a cuidar do meu emocional, comecei a fazer terapia para trabalhar ansiedade. Academia também. Entrei na academia. Tive o auxílio da Sabrina, aí fui estudando online, aí chegou no meio do ano, eu falei, Bela, eu quero ir pro presencial, porque eu gostava muito do presencial, e aí deu tudo certo. Aí a minha nota Esse aumentou... foi 2021. Foi, que aí a minha nota aumentou 65 pontos. A minha média aumentou 65 pontos. E aí voltei pro 940, graças a Deus. E aí passei com essa nota do Enem 2021. Então, assim, de janeiro pra novembro. É porque a nota do Enem 2022 não saiu ainda, né? Mas aí em 2022 ela estudou normal, plena, focada também no presencial lá comigo. E já muito mais madura. Eu vi uma Clarissa muito mais madura. E, gente, isso é muito legal. Acompanhar o amadurecimento dos meus alunos, sabe? Assim, mesmo no online, tem muitos alunos que me procuram, que são só do online, né? Só, assim, que não tem o contato, por exemplo, MetaClass. Às vezes estuda no MetaClass, que é um curso idêntico ao presencial, mas com aulas ao vivo. Você até chegou a assistir algumas aulas, né? Idêntico, né? O que eu negligenciei, o ano que eu negligenciei era o MetaClass, que era super legal, eu negligenciei.
E assim, eu tenho esse acompanhamento também. E eu vejo os meninos tendo esse amadurecimento também, o que é muito legal. E aí, assim, Clarice, a gente tá chegando ao fim desse podcast. Tristeza. Nesse momento você manda aqui nos comentários volta, Clarice. Episódio 2, parte 2. Pede que eu volto. Pede que eu volto. Então peçam, gente. Mas assim, pegando aquela Clarissa lá daquele ensino médio, improvável, que as pessoas falavam, bonitinha, tadinha. Mas vai dar em nada não, só um rostinho bonito. O que você imaginou? Assim, você imaginou que você estaria onde você tá? Sabe, assim, o resultado que você alcançou. E o que você acha, né, que foi o diferencial pra você, assim? O diferencial foi objetivo, porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, se eu passar em qualquer uma, eu tô indo, nem que seja muito longe, eu tô indo. Você não tinha um foco. Não tinha um foco. E nesse ano eu coloquei um foco. Ou eu queria as ciências médicas ou eu queria o UFMG. Era isso que eu queria. Olha a diferença que faz ter foco. Entendeu? E eu fui atrás. Então eu sabia que a redação queria me colocar ali porque é a matéria que a gente mais consegue pontos. Então eu falei, eu não vou dar esse mole mais. Eu sei que eu tenho conteúdo, eu sei que eu tenho a melhor comigo, então eu sei que é possível. E foquei muito nisso, onde eu queria estar, né? Onde que eu queria estar no meu... O que eu me enxergava fazendo no meu futuro, onde que eu me enxergava no meu futuro. Então foi isso, foi agarrar isso, sabe? Saber que é possível, basta você querer, se esforçar e persistir naquilo que você quer mesmo. Muito legal. E em janeiro eu fiz uma série de lives, já até tirei do ar. Se você quiser, pede aí no comentário, volta, live sobre foco, falando justamente sobre isso, a diferença que faz você ter um foco central bem definido, você saber aonde você quer chegar, quem você quer ser e, na verdade, assim, por que você quer ser. Você já pensou nisso? Por que você quer ser médica? Foi, devido à minha história, né, foi querer retribuir tudo que tinham me dado. E esse contato com as pessoas sempre me chamou muita atenção, sabe? O contato, o cuidado, poder estar ali fazendo diferença com matérias que eu gosto, que eu tenho afinidade. Então, foi isso. É a junção do seu propósito com uma área que você tem afinidade. Exatamente, foi exatamente isso, que foi o encaixe mesmo. Era o que eu queria estar fazendo, o que eu me sentiria bem fazendo todos os meus dias. Porque eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, a longo prazo. Porque trabalho cansa. Sim. Então a gente tem que escolher algo que vai te cansar, mas que vai ser gratificante. E o contato com as pessoas, poder ajudar as pessoas de alguma forma, foi o que me chamava atenção, sabe? O cuidado com o outro. Sim. Foi o que me chamava atenção e que me fez querer mesmo agarrar isso e acreditar que eu poderia sim chegar onde eu queria. Visualizar o sonho e ir atrás dele. E no episódio 2, na parte 2, que a gente vai fazer com a Clarice, eu tenho certeza, eu vou querer perguntar o seguinte, eu vou deixar até essa pergunta em aberto pra gente responder na parte 2. Como vai ser, e aí pra você ter esse foco central? É um novo foco, porque esse você atingiu, agora um novo. Como vai ser viver a vida pela qual vale a pena viver todo dia? Então você vai acordar de manhã, se arrumar pra faculdade de medicina. Você vai sentar na sala de aula e vai estudar conteúdos que você sempre quis estudar. Não é mais matemática do Enem, física do Enem, redação pro Enem, não. Ali é aquele conteúdo que você vai se formar como médica e depois começar a atender no postinho. Já parou pra pensar nisso? Medir pressão do amigo. E a gente vai acompanhar isso na Clarissa blogueira dos stories, com certeza. E assim, eu acho que isso é muito legal, sabe? Vocês imaginarem assim, primeiro, o primeiro ponto, o porquê de você estudar o que você tá estudando. Porque senão você estuda só pro Enem, você estuda só pra uma prova e isso, gente, é realmente um saco. É cansativo, é ou não é? Cansa, você pensa assim, gente, por que eu tô estudando pra isso aqui? Foi uma das mentalidades que eu busquei mudar no ano que eu obtive essa nota e fui aprovada. Foi parar de ver tanto peso no estudo, assim. Eu sabia que era só um momento. Só que às vezes quando a gente tá vivendo aquilo, a gente olha assim e fala, meu Deus, todo mundo passa, eu não passo.
Aí é mudar a mentalidade. Se todo mundo passa, eu também vou passar. Porque eu também sou capaz, eu estou no caminho certo. Basta você buscar e realmente gostar da sua rotina. Então, eu comecei a fazer coisas que eu gostava. Eu gostava de ir pra academia de manhã, então eu vou pra academia, eu chego, tomo um banho. Gostava da minha mesa organizada, gostava das minhas coisas, gostava de assistir aula, entender aquele assunto. Sabe, eu comecei a tomar gosto por aquilo. O ambiente de estudo faz toda a diferença, gente. Você tem um gosto por estudar, sabe? Porque você não tá estudando ali pro Enem. Você tá estudando, construindo o seu futuro. Exatamente. E outra coisa, eu olhava no ano que eu fui aprovada com a nota, eu olhava para aquelas matérias ali, falava, gente, isso aqui já tá até cansativo. Mas em vez de eu olhar com aquele peso, tipo, nossa, eu tô vendo essa matéria de novo, não aguento mais a cara desse professor que eu tô aqui assistindo a aula dele tem 3 anos, desse cursinho. Será que ela fazia isso comigo? Talvez. Crase, não aguentava mais a matéria de crase. Não aguentava mais aula de repertório, meu Deus, já conheço a vida dessa pessoa inteira. Não, por fim eu comecei a ler o livro das pessoas, que eu falei, deixa eu me interessar. Mas isso é legal, isso é legal. E aí você começa a usar o seu repertório holístico com mais propriedade. Porque eu conheço essa pessoa aqui, esse filósofo. E me apaixonei por filosofia, que era um assunto que eu não gostava. É verdade. Gente, deixa eu só um belzinho. Discutiu com um menino na sala. Tá, brigou com o coleguinha dela na sala, falando assim, nananina. Qual que foi? Igual a Ana. Nananina, tá, querido? Porque eu já li... Página tal, tá falando o contrário. Foi isso mesmo. A gente tava falando de quê? Desigualdade social, né? Era. E aí, o que ele defendeu? Eu não lembro. Polêmico demais. Foi polêmico. Foi Marx que Joga defendeu. essa polêmica. Ele defendeu Marx. E aí, o que ele falou mesmo? Que não tinha que haver diferença, né? Que Marx não defendia a diferença que Marx não defendia que acabassem as diferenças de classe, que não existissem, que ele nunca defendeu que todo mundo fosse igual. É verdade. Eu falei, então. Aí ela, não, do nada. Ela falou assim, aqui, querido, você não leu então mesmo que eu, não. Página tal do capítulo tal, tá lá falando isso. E depois, ainda postou nos stories, tá? Porque eu sigo e falo assim, pra eu ter só meu grupo, eu falei, olha só. Eu coloquei ainda página obrigatória de leitura, mas eu adoro. Mudou tanto a chave, né? Virou tanto a chave que começou a estudar mesmo, né? Foi, mas assim, gosto de vários filósofos hoje em dia. Marx também é uma leitura que eu acho obrigatória, mas outros também, Mises, Sêneca, Nietzsche, até Platão, o Banquete de Platão tá aqui na minha leitura. Mas eu me apaixonei pelo processo mesmo, sabe? E eu parei de ver esse peso, então eu comecei a fazer coisas que eu gostava. Sim. Parei de ver, tipo, a matéria é difícil, tá cansativa. Mas pra mim era gratificante ela tá cansativa, porque um dia eu não fazia nem ideia que ela existia. Leis de Newton. Ai, tá cansativo ficar fazendo aqui leis de Newton. Que bom, porque antes eu não fazia ideia do que era leis de Newton. E agora você tá conseguindo entender a matéria, fazer os exercícios e achar maçante, porque... Já sei demais, entendeu? Legal. Mas que bom que hoje eu consigo... Aí eu comecei... O que me dava um gás? Outras pessoas terem dificuldade e eu poder ajudar, porque as perguntas delas me faziam ter mais interesse pela matéria. Então, ter pessoas também que estavam nesse processo e que estavam com os mesmos objetivos que eu foi muito interessante, porque eu era uma pessoa que não sabia nada de matemática, depois me apaixonei por exatas e física e matemática foram matérias que eu criei gosto. Gente, que orgulho! Essa menina chegava lá na salinha... descabiciada no primeiro ano que ela escreveu. Ela é a Ingrid. Hoje em dia, as duas aprovadas. As duas. Ai, muito feliz. Muito obrigada, viu, Clarissa, que você Eu veio que aqui. agradeço. Tem algum recado que você quer deixar para os meninos? Não desistam, estudem, vão atrás de pessoas que realmente vão agregar a vocês. Pode não saber andar de bicicleta, mas sabe todo o resto. Tudo. Confia em Bela Nazar, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma nota maravilhosa no Enem. E tem que confiar e vir, e se entregar, e estudar, e transpirar. De jeito certo, não são 2 redações por dia. Não. É transpirar com direcionamento, entendeu? Gostei. Vocês vão ver muita Clarissa aqui ainda no canal, né, Clarissa? Tomara. Lá nos meus stories, vai virar blogueira, vai ser uma médica famosa, de sucesso. Amém.
É isso. Gente, então inscreva-se aqui no canal, clica no sininho, manda aqui nos comentários. Clarissa parte 2, ela falou, ó, pede que eu volto. E a Clarissa é assim, gente, ela é despachada, sabe, assim, não tem vergonha nenhuma. Manda aqui também nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre o processo que a Clarissa fez para entrar pelo ProUni. Então, assim, como que você fez isso, né? Até pra gente fazer uma parte 2. Porque a gente pode fazer essa parte 2 focada nesse processo dela pelo ProUni. Qual que foi a sua média? Qual que era a nota de corte? Como é que funciona? Não tô sabendo achar o site que você falou. Me ensina. E a gente pode até talvez fazer um tutorial também, ensinando detalhadamente esse processo do ProUni, porque é muito interessante. Tem muita gente que não sabe disso, né? E tá aí só tentando Enem, mas não joga a nota do Enem pro ProUni. Então é isso, gente. Clica aqui no sininho, dá seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Tchau!